Tá. Vai, atualiza a página, ela vai aparecer por aqui. Uhum. Vai em vídeos. Então já estamos ao vivo. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Na alegria do Senhor ressuscitado que a gente se reúne nesta segunda-feira, essa semana tão importante para nós, semana da ressurreição do Senhor. A gente celebrou já no Sábado Santo, né? A Vigília Pascal, ontem, domingo de Páscoa, ficamos o tempo todo aí na quaresma e de quarentena, não é? Por causa desse vírus aí que ainda não foi embora. E agora a gente pode se alegrar com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa catequese de hoje. A gente estava falando sobre as virtudes, né? As 4 virtudes cardeais, mas o tempo agora litúrgico é muito importante, então a gente não pode deixar de falar alguma coisa. Na verdade, isso é uma espécie de uma meditação, mais ou menos, né? Algumas colocações, eu acho que é bem isso, sobre este fato que Jesus realmente ressuscitou e ele está vivo. Como ele já havia dito no seu evangelho, na sua pregação, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então Jesus está vivo realmente, então que a gente possa bem viver esse momento aqui na nossa fé cristã que professa a ressurreição. Deixa eu ver quem já está aqui nos seguindo. Dá uma boa noite para Maria Alves de Oliveira, o Reinaldo e a Marli Coradelli. Bom, por enquanto de pessoas que comentaram os dois, temos aqui 39 pessoas nos acompanhando. Então, conforme vocês vão ir postando algumas mensagenzinhas, a gente vai ao longo dessa horinha juntos, a gente vai mencionando alguns nomes. Então, por enquanto, a Maria e o Reinaldo e a Marli, boa noite para vocês. E agora o Luciano Kimura também acabou de compartilhar isso. Então, vamos fazer a nossa oração, pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente bem viva esse momento e a gente, assim, mais uma vez experimente, não é, essa alegria da ressurreição e viva com intensidade esses 50 dias até Pentecostes, né? A igreja nos ensina que na liturgia, ao menos, esses 50 dias eles são vividos quase que como se fosse um dia só. Tão importante é esse tempo para nós. Então eu desejo para você, para sua família, para sua casa, desde já um feliz e santo tempo pascal, para que essa vida nova que Cristo nos traz, essa alegria verdadeira, possa estar aí dentro do seu coração e você possa testemunhar que Jesus morreu, sim, mas Ele ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca aí a mão no seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele abra a nossa inteligência, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, o nosso discernimento, para que a gente faça desse momento realmente algo de edificante para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, seja um meio da gente abrir ainda mais o nosso coração a Deus, para que Ele, que é Rei do Universo, Ele reine nas nossas vidas. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela interceda por nós hoje e sempre, não só pedindo, sim, claro, né, por esse tempo pascal importante para nós, mas que ela também nos ajude nas nossas necessidades, não é? A gente vive essa realidade, Cristo está vivo,
mas tantas vezes em meio a dores, em meio a sofrimentos e dificuldades, né? Nossa vida, muitas vezes, ela continua assim, do modo como ela está. Assim, as situações, as circunstâncias são as mesmas, né? Então, claro, a gente deve recorrer a Nossa Senhora para que ela nos dê essa graça de, nos alegrando com essa verdade, né? Esse fato, Jesus está vivo, essa realidade possa iluminar a nossa vida e dar ainda mais motivação para a gente vencer as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Que a Virgem Maria, então, agora ouça a nossa súplica, a nossa prece. Vamos rezar com fé e com confiança em nossa querida Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós temos aqui a Cristina Bonfim, lá de Araçatuba, entrou, a Carolina Pascoaleto, a Tereza Riso, a Cristiane Montalvão. Deixa eu ver se tem mais alguém. Isso, a vocês que entraram, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, que Deus os abençoe. Vamos então para as nossas colocações. Estamos então nesse tempo de Páscoa, da ressurreição do Senhor. A igreja ensina que esses 8 dias, contando já a partir do domingo, né, dia da ressurreição, até o domingo seguinte, é chamada oitava da Páscoa. Na liturgia, realmente, esses 8 dias são bem vividos, assim como se fosse um dia só. Mas, como eu já disse, também existe uma tradição na igreja que a gente é convidado assim, a viver os 50 dias até Pentecostes como se fosse um único dia, porque para a mentalidade bíblica, assim, o dia é um momento da graça de Deus, né? Então, esses 50 dias para a liturgia são um tempo realmente de graça mesmo. Olha, Tertuliano, já no século II, ele falava desses 50 dias até Pentecostes. Então, era um tempo assim que as pessoas já ou não faziam, ou faziam menos jejum, não faziam assim tantas penitências. Por quê? Porque o povo realmente estava muito feliz por poder celebrar essa verdade. Século II, você vê, ainda próximo ali do fato, né, do acontecimento da ressurreição do Senhor. Então, a memória, assim, ainda estava vívida, né, no coração de tantas pessoas. Eles não foram testemunhas oculares disso, né, mas no que tange a celebração, a liturgia, então, com certeza, esse fato ele era rememorado, celebrado com muita força. Então, daí os 50 dias até Pentecostes, para a igreja poder assim dar o grito de alegria, o grito de vitória. Até o Padre Orlando, na missa, não sei se foi no Sábado Santo ou na missa do domingo, ele falou assim, eu estava com saudade, né, porque a gente passou a quaresma toda sem cantar o hino de louvor, né? Eu estava com saudade do hino de louvor, poder elevar junto com os anjos e santos os nossos louvores a Deus. Então você veja, né, para o cristão que realmente entende isso, né, que realmente Jesus está vivo e faz essa experiência e sabe na liturgia vivenciar, celebrar isso, então realmente as liturgias já na igreja antiga, igreja primitiva, deviam ser coisas assim muito maravilhosas, né? Realmente as pessoas com todo o coração, elas elevavam a Deus os seus louvores. Essa questão de 50 dias já existia na liturgia judaica, a festa da preparação. Os judeus já tinham Pentecostes, já, né? Eles ficavam 50 dias depois da Páscoa, então a tradição judaica já preconizava isso, né? Ficar 50 dias se preparando. Então nós cristãos bebemos dessa fonte judaica e realmente, como é da tradição cristã, né, o Espírito Santo é soprado 50 dias, né, após a Páscoa. Jesus tinha ordenado, né, tinha ensinado aos seus, olha, vocês vão esperar, né, que o Espírito Santo, ou seja, o Paráclito, né, o advogado, o Consolador, ele vai ser enviado. Vocês aguardem, fiquem em oração. Foi o que aconteceu, né?
Então os apóstolos, junto com Nossa Senhora, eles esperaram, né, esse tempo, e no dia do Pentecostes, então, o Espírito é soprado sobre eles, né? Por isso, então, a gente também celebra de uma maneira solene, né, a liturgia no dia de Pentecostes. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo realmente de alegria, é maravilhoso a gente poder fazer isso. Acho que na primeira catequese, acho que foi na primeira que eu falava sobre a virtude da prudência, eu até citei o texto de Eclesiastes 3, terceiro capítulo de Eclesiastes, que diz que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? Então, agora é tempo da gente se alegrar. Eu sei que o vírus ainda está aí, né? Eu sei que a nossa vida não voltou ao normal ainda, né? Tem a turma de quarentena, os idosos ainda precisam, né, se cuidar mais, só que isso não é motivo para que haja desesperança, isso não é motivo para que haja desânimo, porque o fato já aconteceu e é um fato mais sublime e maior, né? Mais estupendo, grandioso do que qualquer epidemia, qualquer pandemia, qualquer dificuldade, né? A ressurreição de Jesus é algo que nunca havia acontecido, ninguém havia ressuscitado antes. Jesus ressuscitou Lázaro, mas era uma ressurreição diferente. Na verdade, algo como uma revivificação, né? Ele tornou a viver e morreu de novo, né? Jesus não, ele ressuscitou e nunca mais morreu, né? É para sempre, eternamente. Então, ele fez a passagem da morte para a vida e vida eterna. Então, Páscoa, não é? Esse termo Páscoa vem do Pesach, né? Os judeus já celebravam a Páscoa deles. Qual que era a Páscoa dos judeus? Essa festa, né? Essa celebração da Páscoa, assim como Pentecostes, os judeus já celebravam, né? Não como a gente celebra, né? Eles celebravam o quê? A saída, a passagem do Egito, onde eles eram escravos, para a Terra Prometida, né? Então é a libertação do povo, né? Então aquilo, a igreja assim o interpreta, era uma prefiguração da verdadeira Páscoa, da verdadeira passagem, da verdadeira libertação. Jesus fez esta passagem, né? Ele venceu a morte, o mal, o pecado e nos deu a vida eterna. Então é muito bonito a gente ver isso, e eu vou hoje não me utilizar de um trecho bíblico, mas um trecho maravilhoso. Esse aqui é o Missal, é o livro que o padre usa sobre o altar na missa. Então aqui tem as orações que o padre usa na missa. Não é o lecionário, aquele que a gente usa para ler as leituras bíblicas. Aquele chama-se lecionário, ele existe em 3 volumes, o lecionário dominical, para os dias de domingo, né? O semanal, dias da semana, e o santoral, que é para o dia dos santos, festas especiais. O missal não, tem um só. E aqui, no sábado santo, depois da primeira parte da celebração, que você sabe que a vigília, né, a missa do sábado santo, é a missa mais comprida de todas, não é? Ela tem mais ritos. A gente começa com o rito da bênção do fogo e da preparação do círio pascal, que é aquela vela grandona que a gente usa no dia do batizado e vai usar agora nesses 50 dias do tempo pascal, que é que aquela vela nos recorda. Ela é símbolo do quê? De Cristo vivo e ressuscitado, chama-se círio pascal. Então, na primeira parte da missa do sábado santo, então, existe a bênção do fogo, né? Se você acompanha a nossa missa, em todas tem lá uma fogueira, em algum lugar tem uma fogueira, o padre abençoa e depois acende o círio. Logo em seguida, tendo feito isso, existe a chamada proclamação da Páscoa, que a gente faz de maneira cantada. Os nossos músicos aqui cantaram, foi muito, muito bonito. Então, eu vou tirar alguns trechos daqui, porque esse texto aqui é muito antigo, não é um texto inspirado, não é palavra de Deus, assim, né? Não é canônico, mas é um texto antigo e maravilhoso, e eu não vou ler inteiro porque é bem grande. Ele retoma fatos da história do povo hebreu e vai dando, digamos assim, uma interpretação daqueles fatos passados que estão na Sagrada Escritura, né?
e vai dando a verdadeira interpretação daquilo, dizendo que aquilo era uma prefiguração da realidade que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. Então o texto é maravilhoso, vou ler alguns trechos só, e cantado ele é melhor ainda. Se você quiser pegar a nossa missa do Sábado Santo, acessa aí o Facebook da paróquia, ficou muito bonita a melodia, e tem várias melodias muito bonitas mesmo. Ó, um trechinho aqui para a gente começar. Deixa eu ver que oração, 15 para as 8, deixa eu ver se tem mais alguém. A Andressa Marques Fanny entrou, a Maria de Lourdes, Valdair Longo, Gabriel Luiz Alves, Benedita Silva, Eunice Bessa, Maria de Fátima, Adenir Vitório. Isso, bem-vindos, bem-vindas, Deus abençoe. Estamos com 96 pessoas, que Deus abençoe a sua vida. Então aqui, ó, da proclamação da Páscoa, da Vigília do Sábado Santo. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o Mar Vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Por que que a igreja fala este trecho se remetendo à saída do povo lá do Egito? Porque na festa da Páscoa, que os judeus celebravam e celebram ainda hoje, quem preside a celebração, e na casa, na família, quem preside normalmente é o pai da família, então ele retoma algumas passagens do povo que estão lá relatadas no Antigo Testamento, e ele vai fazendo memória disso. Então a igreja, ela bebe dessa tradição judaica e diz que nesta noite do Egito saiu Israel a pé enxuto, percorrendo o Mar Vermelho até a terra onde correm leite e mel. Qual que é a interpretação disso? Quem que é esse povo de Israel? Somos nós. Onde está o Egito? Está no nosso pecado. Nosso pecado é o Egito, né? Então a escravidão em que estava lá o povo, né, hebreu, na verdade é a nossa escravidão do pecado. Então a passagem a pé enxuto pelo Mar Vermelho, na verdade não é o mar, não é? Quer dizer, aconteceu isso de fato, mas aquilo então era uma figura, uma prefiguração da verdadeira passagem, né? Cristo primícia, ou seja, o primeiro, ele fez essa transposição, essa passagem para o reino da vida eterna, para que todos nós, como seu povo, nós também passássemos, ou seja, nós fomos transpostos da vida antiga, passada, de afastamento de Deus, para a vida nova de comunhão com Jesus. Então esse trecho é maravilhoso. Aí continua diz assim, ó noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse em seu amor? Que maravilhoso! Olha, esse fato da ressurreição de Jesus é mais importante, mais forte do que a nossa vida. O que adiantaria a gente viver anos e anos uma vida aqui bem vivida, suntuosa, cheia de coisas maravilhosas, realizações, sem que isso não tivesse se realizado, sem que Jesus não tivesse sido morto e ressuscitado por nós? Nossa vida não valeria a pena, meu irmão. Então veja que para você e para mim, nós que somos cristãos, o que é que vale a pena em primeiro lugar? Não que as outras coisas não sejam importantes, elas são, não é? Mas o que é que está ali à frente de tudo? A nossa vida divina, eu já vou falar sobre isso aqui, a gente participa da vida divina porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, acima, à frente de tudo, Deus, que está já no primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, não é verdade, né? Sobre tudo, tudo, tudo e todos, né? Então, a gente viver como se nada valesse tanto, e nada vale mesmo como a nossa vida, nossa comunhão com Jesus Cristo. São Paulo fala isso de uma maneira assim, até dura. Ele fala assim, eu tive tudo como lixo na minha vida, né? Para mim, a minha vida é Cristo, de São Paulo. O resto eu joguei fora. Realmente, São Paulo, o grande apóstolo, né? De fato, ele jogou a vida que ele vivia fora mesmo para viver em Cristo e por Cristo. A vida dele era ser
Cristo na terra. Continuando, ó Deus, quão estupenda caridade vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho para a culpa dos servos resgatar. Isso aqui é o que a gente meditou durante quase toda a quaresma, né? Ou de um modo especial, assim, mais forte, na Sexta-feira Santa, né? Deus entregou seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, durante a quaresma, a gente procura esgotar, né, essa realidade. Por isso a gente faz penitência, a gente se abstém de muitas coisas, meditando em quê? Né? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus não hesitou em dar o seu próprio Filho para resgatar a culpa de quem? Dele? Não, ele não tinha nenhuma, a nossa culpa. Então veja que grande amor, que estupenda caridade, diz o texto. O texto é muito lindo, é maravilhoso. Se você quiser procurar na internet, procura aí, Proclamação da Páscoa, Vigília Pascal. Você vai achar o texto, é lindo, maravilhoso. Continuando, esse trecho é muito interessante, presta atenção. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Meu irmão, veja bem, olha que coisa, presta atenção. No tempo da quaresma, a gente fica acusando os nossos pecados, né? A gente não se acusa a si mesmo, né? Quem acusa a nós é o inimigo de Deus. Nós acusamos os nossos pecados, né? Então, todo bom exame de consciência, quando a pessoa vai lá olhar, analisar a sua vida e vai tentar enxergar aquilo que está errado, aquilo que é pecaminoso, que ela precisa abandonar. Então, o que ela vai acusar? A si mesma? Não. Ela tem que procurar o pecado que está nela. E quando a gente vai para o padre se confessar, tem hora que dá vergonha de falar para o padre, não gosto de me confessar e tal, tal. Eu sei. Mas você vai acusar o quê? A si mesmo? Não. Você não vai para a sala de confissão, para o confessionário, para conversar com o padre, para se acusar. Você vai acusar os pecados, você vai elencar, padre, ó, eu fiz isso, isso, aquilo. É claro que automaticamente você acusando os próprios pecados, você está denunciando, você está se autodelatando. Claro, fui eu que fiz, né? Você não vai chegar para o padre e falar, padre, meu marido pecou. Não tem sentido, né? Se o seu marido pecou, é ele que precisa vir para o padre se confessar, né? Então você vai acusar o teu pecado e automaticamente, lógico, você aponta que é você o culpado, né? Mas veja, essa coisa da gente se acusar e ficar muito deprimido por causa do pecado, ficar para baixo, aquela coisa de ressentimento, amargura, isso não é bom. É o inimigo de Deus que coloca isso em nós, ou alguma coisa da consciência muito escrupulosa, né? Não é que a gente vai brincar com o nosso pecado, não é isso. Mas assim, em sã consciência e arrependidos, a gente vai dizer, padre, eu fiz isto e aquilo, não é? Então veja, né? Essa culpa é que segundo o texto aqui, uma culpa feliz. Olha que engraçado, a gente passa a quaresma inteira, né, acusando tudo isso, pedindo para a gente se converter, realmente fazer jejum, rezar muito, praticar a caridade, né, chamar de esmola, para a gente melhorar, não é? E aí chega esse texto aqui, justamente no Sábado Santo, diz: ó culpa tão feliz do pecado de Adão e do nosso também, que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Então veja como esses textos, não só os bíblicos, isso aqui não é bíblico, né? Esses textos litúrgicos também, eles nos revelam, meus irmãos, uma face da igreja que os detratores dela, eles sempre vão esconder, né? Ou porque eles não conhecem, né? Ou porque eles são detratores mesmo, são inimigos da igreja, então eles jamais vão revelar isso. A igreja é uma mãe, porque Deus, ele é amor e misericórdia. Então Jesus, tendo sido enviado, né, por Deus Pai para a nossa redenção, olha o que a igreja chega a dizer, que é uma culpa tão feliz, porque diante da nossa culpa, Deus nos deu o quê? Alguma coisa, algum auxílio, alguma força, uma ajudazinha, Deus deu um empurrãozinho, Deus deu lá alguns ensinamentos, Deus veio aqui, conversou alguma coisinha, vocês façam isso e aquilo, deu umas coordenadas para nós, depois... Não,
Deus enviou seu próprio Filho, Ele enviou alguém. Não deu só uma força, um alento, não. Ele enviou alguém, uma pessoa, Jesus. Por isso que é nesse sentido que a gente põe aqui, que a gente lê aqui nesse texto. É uma culpa feliz. E olha que interessante, pecado de Adão indispensável. Olha só, é muito intrigante a gente ler isto, né? Pois o Cristo o dissolve em seu amor, dissolve o pecado, né? Ele é diluído no amor. Então o amor de Deus é assim como um oceano, né? Nosso pecado, diante do amor de Deus, é pequeno, embora ele tenha consequências graves e sérias, claro, não estou aqui para minimizar a gravidade do nosso pecado. Tem pecados mais graves, outros mais leves, claro, né? Existe uma graduação nisso. Eu não quero minimizar, porque não é de se minimizar, mas, diante do amor, da misericórdia de Deus, tudo é pequeno, porque Deus é infinitamente bom. Deus não é um pouco bom, Deus não é bom, Deus não é muito bom, Ele é infinitamente bom. Então são rios, torrentes de misericórdia que Deus derrama sobre nós. Você vê que esse tempo pascal, então, é um tempo de alegria e você é convidado a mergulhar nessa alegria, porque hoje, você tome cuidado com isso, quase todas, ou todas, muitas pelo menos, muitas palavras estão com o seu sentido desgastado. Por exemplo, para a palavra amor é eu acho que é a que tem o seu sentido mais desgastado de todas. Amor é uma coisa muito séria, né? Por exemplo, Deus diz a palavra que Ele nos ama com as entranhas, né? Mais ou menos como um amor de mãe, né? Um amor autêntico, verdadeiro, né? Qualquer coisinha hoje é amor, né? O ato sexual fazia amor. Não é assim, nem todo ato sexual é amoroso. Aliás, a minoria dos atos sexuais são amorosos, né? Então, amor é uma coisa muito séria, muito importante. Então, essa palavra está desgastada. Alegria é outra palavra que está desgastada. Por quê? Porque o mundo nos oferece alegria no sentido de uma distração. É para nos distrair, a gente vai na internet, tem coisa boa, tal, mas assim, são coisas que nos dispersam a nossa atenção. Essa alegria que esta realidade nos oferece é uma alegria que centra você, ela equilibra, ela não é uma coisa que faz o seu pensamento voar, não, ela te concentra e faz você mergulhar, é um mergulho. Então é esse mergulho neste tempo pascal que eu convido você a fazer. Por isso que, né, a gente estava na quaresma, a gente pedia reza, né? É um pedido insistente nosso, né? Mas agora, no tempo pascal, continua rezando, não deixa de rezar. É que agora a nossa oração de súplica, a nossa penitência, ela é, assim, um pouco modificada. Agora convém, evidentemente, que a nossa oração ela se materialize também de um modo muito mais forte no louvor, na gratidão. Então você tem que meditar estas verdades aqui, como os discípulos experimentaram. Claro, né? É difícil a gente experimentar a mesma alegria deles, não é? Como é que você vai experimentar a alegria das mulheres que viram o túmulo vazio? Hoje de manhã eu estava até assistindo um programa da Canção Nova. O padre estava lá na igreja do Santo Sepulcro, né, em Jerusalém, e aí passou uma imagem lá. Segundo a tradição, estava ali a pedra em que Jesus foi colocado, né? Pela tradição é aquela pedra, a gente não sabe bem, mas enfim, está lá, né? Para a veneração do público está ali, né, a pedra. Então, pela imagem, eu já vi que, nossa, deve ser uma emoção muito grande você passar pelo lugar em que o corpo de Nosso Senhor foi depositado, né? Então, imagina a alegria daquelas mulheres, depois dos apóstolos, né, ao verem que a pedra tinha sido rolada, que não tinha mais ninguém. Bom, primeiro, né, o susto, né, será que roubaram o corpo dele, né? Mas depois não, depois de ficarem sabendo que havia sido mesmo a ressurreição, pensa bem, uma coisa assim que nunca havia acontecido na história, né? Fora que a saudade deles, né, é uma coisa gritante, o modo como ele foi morto, né? Aquilo, claro que foi um golpe em todos, né? E Nossa Senhora mais, como mãe, né? Ela sofreu como ninguém. Mas nos apóstolos, os discípulos, as mulheres, sim, foi muito duro tudo aquilo, porque de fato Jesus não merecia. Parte do povo achava que ele tinha merecido, né? Mas
Os seguidores de Jesus tinham absoluta certeza que ele não merecia nada, nem daquilo, nem de nada, né? Nenhuma culpa ele tinha. Então, imagina a alegria indizível dessas pessoas. Depois da experiência com ele ressuscitado, segundo a Sagrada Escritura, ele se mostrou para as mulheres, para os apóstolos, né, para mais de 500 testemunhas, dizem os Atos dos Apóstolos. Então imagina a alegria que passa pela cabeça de uma pessoa que vê Jesus, o mestre, aquele que ensinou como ninguém, que amou como ninguém, aquele que era diferente de todo mundo. Você soube que ele morreu brutalmente e injustamente, você vê ele vivo, né? De uma maneira, assim, um corpo glorioso. Gente, é maravilhoso. Então, é claro que talvez, a não ser que você tenha uma experiência mística, isso aconteceu na história da igreja com muitas pessoas, mas mesmo que você não veja Jesus ressuscitado na sua frente, mas meditar isso. São verdades da nossa fé que precisam desse nosso mergulho. E isso exige tempo, meus irmãos. Por isso, veja, o tempo é uma coisa sagrada. Invista bem o seu tempo da sua vida, né? Porque a vida, ela, se você bobear, ela vai te engolindo, né? A gente perde a vida não só com... Não estou falando de coisas bobas e banais, também, é sempre um risco, né? Mas o excesso de coisas, o ativismo, o excesso de afazeres também é algo perigoso. Você vê a sabedoria dos nossos antigos, acho que eu estava falando deles em algum dos encontros passados, não estou querendo fazer nenhum juízo de valor aqui, mas eles tinham um ritmo de vida que lhes facultava essa capacidade maior de refletir sobre as coisas, né? Claro, já era uma vida menos intensa, tantos dos nossos antepassados eram pessoas que moravam na zona rural, que por si só o local já é privilegiado para você meditar, para você contemplar a natureza e tal, né? A vida moderna, ela é por si mais agitada, né? A vida na cidade, se a cidade for grande, mais ainda. Então, na verdade, é um combate, não é uma questão de organização, auto-organização e um combate também. A gente poder ter essa capacidade de organizar a vida de modo que eu dê momentos privilegiados para a meditação, para o estudo, para a leitura bíblica, para a oração. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu aconselho você, no seu dia a dia, você deixe momentos, e momentos assim, não quaisquer, sobrou um tempo do meu dia, né? Não vai render muito, né? Então, dê momentos assim, favoráveis para você ler a palavra de Deus, para você rezar, para você conversar com Deus. Lugares, quem sabe? Eu gosto de rezar caminhando. Caminhe. Eu gosto de rezar no silêncio do meu quarto, sei lá, quando os meus filhos foram para a escola de manhã, sei lá, reze, né? Você é que vai organizar. O importante é que você dê a Deus aquilo que é de Deus. A César o que é de César, de Jesus, a Deus o que é de Deus, né? Então a gente oferecer para Jesus até como um sacrifício de louvor, né? A palavra nos ensina isso, né? Sacrifício de louvor. A gente oferecer a Ele momentos assim, especiais em que a tua cabeça, teu cérebro, eles estão mais aptos, né? Seu corpo não está tão cansado, se isso te for possível, evidentemente, né? Mas assim, quanto a gente puder oferecer de melhor para Deus, vamos oferecer. Porque veja, eu li aqui, vou ler mais um trechinho ou dois, eu li aqui, sei lá, acho que 16 linhas. Se você lê no momento apropriado, né, com o coração aberto, isso aqui é um tesouro enorme para a nossa meditação. E não é um texto inspirado, como eu disse, não é canônico, não é da palavra de Deus. Quanto mais um texto da palavra de Deus, que é realmente inspirado pelo Espírito Santo, né? Então vamos investir isso, né? Nosso tempo é sagrado e a gente devotar o quanto a gente puder para Nosso Senhor. É claro, terminando essa parte, tem gente que tem mais propensão para a meditação, para a contemplação, claro. Tem gente que naturalmente já tem uma facilidade para isso, né? Outras pessoas têm foco em outras coisas, mas mesmo assim isso é para todos nós, né? A gente meditar e refletir sobre estas verdades. Continuando então, só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia, e é por isso
que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Qual noite? A noite em que Jesus ressuscitou. Em que momento exato Jesus ressuscitou? A gente não sabe. Na época, né, olha, veja, do sábado para o domingo, então assim, quando é que começava o dia seguinte? Na mentalidade judaica tinha essa coisa de um dia terminar lá para o fim da tarde. Quando começava a noite de um dia, na verdade já estava começando o outro dia, né? Então, quando exatamente Jesus ressuscitou? Bom, entre a noite do sábado e a manhã do domingo, antes do domingo amanhecer, né? Antes do sol nascer do domingo, exatamente a gente não sabe, então Jesus ressuscitou. Então foi à noite, ou seja, foi no período em que o sol não estava raiando ainda. Então esta noite, ou seja, este momento, né, em que Jesus ressuscitou, será luz para o meu dia. Olha que para o meu dia, para o seu dia. Então, o que está querendo dizer isso aqui? Que a gente tem que meditar essa verdade da ressurreição, porque isso ilumina não só o meu dia, na verdade a minha vida, ilumina o meu coração. Meu irmão, é o que a gente faz no terço. Quando a gente reza o terço, a gente tem a súplica, né? Ave Maria, tal, são as súplicas que a gente eleva a Nossa Senhora. Mas tem a parte meditativa também, a gente contempla os mistérios da nossa fé. Então, é disso que o texto está falando. Essa noite, nessa noite santa, aí há uma claridade para a nossa vida. Ou seja, Cristo, que é o sol da nossa existência, ele clareia o nosso coração e dissipa as nossas trevas. É maravilhoso. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Olha isso. Cristo ressuscitado, ele vem nos apaziguar. Por quê? O pecado, ele causa desordem dentro de nós. O pecado, ele nos... como é que eu vou dizer aqui? Ele nos deixa em pedaços dentro, sabe? Ele vai como que estilhaçando o nosso interior, causa realmente um rebuliço, uma desordem. Então, Jesus ressuscitado, ele enche de luz e apazigua o nosso coração. É como quando você se confessa. Dei o exemplo agora há pouco da confissão. Quando a gente se confessa, realmente a consciência está pesada, aí você vai diante do sacerdote e você fala, acusa teu pecado, fala, e ele te dá uma orientação, uma penitência, tal, você sai leve dali, não é? Por quê? Porque aquela carga você estava carregando, era um peso desnecessário, não é? Quer dizer, desnecessário, você estava carregando porque, né, houve o pecado, a gente peca, então passa a carregar. Mas se você deixa muito tempo sem se confessar, então vai arrastando aquilo, não é bom, não é? Então, Cristo é que traz essa paz, né? Porque ele pecado, né, nos possibilita, nos faculta de novo a vida divina, então ele apazigua o nosso coração. Não existe ninguém que não deseje um coração apaziguado. Todo mundo quer um coração apaziguado. Não no sentido de ausência de guerra, de tribulação, né, de dificuldade. A gente sabe que isso é próprio da nossa vida. Mas todo mundo quer aqui dentro que o interior esteja, né, apaziguado. Você pode ter preocupação, dificuldade, você passa por isso, por aquilo, desafio, né? Tem gente que até gosta, né, de viver assim com adrenalina, né? O motor da vida da pessoa é a adrenalina, não é? Mas mesmo assim, dentro do coração, a pessoa não quer agitação interior, né? Então, quem nos oferece isso? Jesus. Então, maravilhoso esse tempo pascal que você e eu devemos viver. E nesse tempo também, a gente estava falando e vai continuar falando, temos mais 2 encontros sobre as virtudes cardeais, que são, né, morais. Também, e a gente vai falar isso, a gente pode fazer isso num momento posterior, existem as chamadas virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, que nos são dadas no dia do nosso batismo. Então, esse tempo agora pascal é um tempo de vivificar, fortalecer essas 3 virtudes que já estão em nós, já nos foram dadas no batismo. Então, a nossa esperança. Por que a nossa esperança ela deve aumentar agora? Porque Jesus, ele nos aguarda no céu.
A nossa esperança, meus irmãos, não é para este mundo. Embora sim, a gente espere coisas para este mundo, a gente planeje coisas, a gente faz projetos de vida, a gente deve fazer isso, claro, né? Você vai casar, você vai fazer projeto de vida, você começa o primeiro emprego ou no novo emprego, claro que você vai, né, projetar algo para frente, etc. e tal. Um padre chega na paróquia, vai planejar, né? A freira vai para o novo convento, né, como superior ali da casa, né? Claro. Mas, acima de tudo, qual é a nossa esperança? Jesus que está nos céus. Jesus está lá no céu só em espírito? Não. Jesus está em corpo, alma e espírito, né? As células, os átomos de Jesus que estavam no corpo dele estão lá no céu. A matéria, não é, foi para o céu. É o corpo de Jesus que ressuscitou. Então, ele é o primeiro, né? Quem está no céu junto com Jesus de corpo e alma? Nossa Senhora. Todos os outros santos, só a alma deles é que está no céu. Então, ali no trono da graça, junto mesmo da Trindade, só Nossa Senhora, porque ela não tinha pecado nenhum, né? Então, Nossa Senhora Imaculada, né? Ela está de corpo e alma. Por isso que a gente reza no quarto mistério glorioso. A gente reza a Assunção de Nossa Senhora, né? Se você que sabe rezar o terço, nos mistérios gloriosos, o quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Só a alma dela? Não, de corpo e alma. Então Jesus está lá com a Virgem Maria nos esperando. Isso nos dá esperança, né? Dá esperança até para a gente, esperança não, dá força até para a gente superar nosso pecado, nossas mazelas, aí a gente ir adiante, né? Porque eles desejam, Jesus deseja, Nossa Senhora deseja que você um dia esteja lá junto com eles. É do desejo e do agrado de Deus. Então, não acredita nessa verborreia desgraçada que o mundo nos oferece. Eles fazem caricaturas horrorosas de Nosso Senhor, da Virgem Maria, de Deus Pai, do Espírito Santo, então, nem sei. Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele está, mais do que nós almejamos o céu, muito mais Deus deseja que nós estejamos lá. Então isso dá uma baita de uma esperança para nós. Então, uma virtude teologal, nesse tempo pascal, esperança. Depois, a nossa fé. Pela fé a gente conhece a verdade. Isso que a gente falou aqui, isso que a gente celebrou no Sábado Santo, no domingo, que a gente celebra até o dia de Pentecostes, que aconteceu realmente, é um fato, não é uma invenção. Os judeus até tentaram, aqueles que perseguiram Jesus, eles até tentaram inventar uma história dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Deram até um dinheiro para os guardas lá para dizer que o corpo havia sido roubado. Mas pensa, não foi suficiente, porque a verdade ela se revela, né? Então essa verdade, como é que ela se arrastou durante 2000 anos? É impossível que uma mentira se arrastasse por 20 séculos, não é? E cada vez mais arregimentando pessoas se convertendo, pessoas crendo. É impossível que uma mentira tivesse toda essa força. A mentira tem força, sim, mas não toda essa força, né? É claro que é verdade, é um fato, né? Jesus está vivo, então é a nossa fé. E a nossa fé é porque é verdade, não é porque é uma invenção, porque a igreja... Não, porque é um fato. A igreja nos oferece fatos. Aconteceu. Então, segundo a virtude teologal, a fé nesse tempo pascal deve ser também fortalecida. E terceiro, a caridade, o amor, né? Se Jesus agiu assim conosco, também o Pai, né? A gente leu que o Pai entregou o seu próprio Filho, né, para a nossa redenção, também nós devemos proceder com os nossos irmãos, né? Com amor, com caridade, né? A gente sabe que o amor ele se manifesta de diversas maneiras, até de uma maneira mais dura, tantas vezes, né? Você que é pai e mãe, você sabe disso. Quando o filho está muito birrento, muito desobediente, você às vezes tem que tomar uma medida mais enérgica. É menos amor? Não, não é menos amor. É para privá-lo de um mal, né? De um mal maior. Então, assim como Cristo nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. E, claro, amá-lo, né, acima de tudo. Então, veja, a caridade nossa nesse momento não é só no tempo da Páscoa, né, a esmola, a gente fala, né,
o jejum, a oração e a esmola. Esmola é a caridade material, né? Então não é só no tempo da quaresma que a gente deve aumentar os nossos gestos de caridade, né? Fazer inflamar a caridade em nós, mas também agora, nesse tempo pascal, né? Um motivo a mais, né? A gente exercer a nossa caridade, claro, material, né? Vocês viram, o Padre Orlando pediu ajuda material, tantos de vocês, mais uma vez aqui eu agradeço, trouxeram cestas básicas, graças a Deus, a gente pode ajudar muita gente, então é um gesto de caridade, né? E tantos outros que existem, caridade material, caridade espiritual, né? Acho que eu já dei o exemplo aqui, quando você vai num velório, né? Você está ali fazendo um ato de caridade com a pessoa, né? Que está fragilizada, perdeu um ente querido, você vai lá, não gosta muito de velório, mas vai lá, né? Por quê? Porque é bom para a pessoa, é importante ela ver você lá, você está dando força para ela. Então, são as obras de misericórdia que nós somos convidados a exercer. Então, fé, esperança e caridade nesse tempo pascal, as 3 virtudes teologais, nós somos convidados a vivenciá-las mais e mais. Então, veja, todos os mistérios, temos mais aqui 13 minutos, todos os mistérios da nossa fé, todos estão interligados, né? Então, esse mistério da ressurreição, né, ele está ligado ao mistério da encarnação. Agora a gente está vivendo a 8ª da Páscoa, né? Os 8 dias, desde o domingo agora que passou até o domingo que vem, como se fosse um dia só, chamado 8ª da Páscoa. No Natal também tem a 8ª do Natal, né? O Natal mais, conta o dia do Natal, mais 7 dias, a 8ª do Natal. Por quê? Porque é o mistério da encarnação de nosso Senhor. Então, Jesus que encarnou-se no seio da Virgem Maria, ele não reencarnou em um outro corpo. Então, essa doutrina reencarnacionista, ela nos ensina que uma pessoa, ela pode morrer, então a alma se desliga do seu corpo e ela pode, né, reencarnar-se no outro corpo. Jesus, sim, houve uma desencarnação, vamos dizer assim, né? A alma de Cristo realmente se desligou do corpo, ele morreu verdadeiramente, senão ele não teria morrido de fato, seria algo fictício. Não, ele morreu de verdade, o corpo de Cristo estava sem a sua alma, desligado, né? Mas a alma de Cristo voltou a habitar, digamos assim, no corpo morto. Então, algum espírita poderia dizer assim, ele reencarnou, mas no mesmo corpo. É bom, a nomenclatura pode até casar, né? Mas nós chamamos de ressurreição, Jesus ressuscitou. E aí a doutrina reencarnacionista, né, dos espíritas, budistas, hinduístas, é assim, para a pessoa ir se purificando, então ela passa por várias vidas, né? Ela vive uma vida, depois morre, aí se ela não tiver pura o suficiente, né, para entrar, os budistas chamam no nirvana, né, o estado de apaziguamento, você como que mergulha, eles chamam assim, mais ou menos, você mergulha no todo, você como que se dilui, né? Como uma gota no oceano, ela se dilui, né? Então, se a pessoa não atingir um estado de pureza suficiente, então ela tem que reencarnar em outra pessoa e assim sucessivamente até a pessoa se purificar tanto a ponto de não precisar reencarnar-se mais. O princípio das doutrinas reencarnacionistas, que aí diverge completamente da nossa, é o seguinte: a matéria não é boa. Para eles, então, essas várias reencarnações são a maneira que o espírito, a alma da gente, vamos dizer assim, ou que Deus, sei lá, né, se utiliza para que o nosso espírito devagar ele vá se purificando do corpo, né? Para nós não, Jesus morreu e ressuscitou no corpo, ou seja, o corpo é bom, a matéria é boa, né? A teologia franciscana prega isso a todo momento, né? Nos ensina isso, porque São Francisco assim ensinava, né? São Francisco chamava tudo de irmão, né? Formiguinha é irmão, né? O fogo é irmão, a luz, o sol, a morte é irmã, né? Então, realmente, tudo que Deus criou, o mundo criado, né, o chamado cosmo, é bom, né? Então, a ressurreição de Jesus, ela nos mostra isso, né? Que não é mal este corpo, né? Claro, São Paulo fala, né? Essa existência humana, né? O nosso corpo, por causa das nossas paixões desordenadas, nossa inclinação
para o pecado, sim, neste sentido, a carne, vamos dizer, né? Assim, então ela acaba sendo um dificultador para a nossa vida espiritual, para a nossa santidade. Mas não que a matéria criada seja má, né? Não que as nossas faculdades naturais, inteligência, vontade, sensibilidade sejam más. Não. O que é mal realmente é o nosso pecado. Então, a ressurreição de Jesus, né, esse mistério está ligado ao mistério da encarnação. Cristo encarnou-se de uma vez por todas. Por isso que eu disse, ele está no céu de corpo e alma e espírito, né? Então, para dizer assim, é bom, né? O nosso corpo é bom. Daí já um ensinamento, nem dá tempo de falar aqui, mas né, você vai notar isso, né? É uma consequência lógica. A gente cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? É maravilhoso isso, você saber que Deus te deu a existência num corpo. Se você fosse criado um anjo, aí você teria uma existência somente espiritual. Mas nós, seres humanos, temos uma natureza que é distinta da dos anjos, né? Não somos seres puramente espirituais, mas somos materiais também. Então é maravilhoso saber que eu sou ser humano, então eu tenho um corpo e eu devo cuidar bem dele, porque ele é templo do Espírito Santo também, né? No nosso batismo, o Espírito passa a habitar em nós. Então, de uma vez por todas, Cristo ressuscitou e ele então assume, né, com a ressurreição, como se fosse um recado também, né, de Deus. Ele assume mesmo a nossa natureza humana, né? Cristo assumindo mesmo a natureza humana, tirando o pecado, que ele nunca pecou. Então, ele eleva a nossa natureza humana à participação na vida divina. Veja que interessante. É a encarnação e a ressurreição de Jesus, assumindo a nossa condição humana, que faz com que nós sejamos elevados à vida divina. Então, nós temos a vida divina, sim, por participação. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados em Jesus. O batismo, ele pode ser assim entendido como uma enxertia, um enxerto. Você que mexe com planta e sabe mexer com isso, você sabe, tem a plantinha lá plantada no vaso, né, na terra, aí você bota um galinho ou outro lá de uma outra planta, né? Tem um local certo para colocar e tal, amarra. Então, ao enxerto, aquele galinho vai nutrir-se da ceia da outra planta. Para nós é a mesma coisa, nós somos enxertados em Jesus quando somos batizados e a gente pode viver da seiva de Deus, ou seja, da vida divina, é a participação da vida divina. Então, meus irmãos, nós fomos divinizados para dizer que a sua condição de cristão é algo assim sublime, a nossa condição, nossa. Por isso, meu irmão, mais uma vez, a gente falou na quaresma, né? Quaresma toda para abandonar o pecado. Ai, não aguento mais falar de pecado, agora é tempo de alegria, tempo de Páscoa. Agora a gente tem que olhar, não é, no tempo pascal, o nosso pecado como isso. O pecado, ele escurece, né? Ele ofusca essa nossa condição, que nós somos cristãos. Isso é maravilhoso, é sublime. Então, o pecado faz com que a gente se afaste dessa vida divina que Cristo conseguiu para nós, morrendo na cruz e ressuscitando. Então, não vamos deixar que coisas pequeninas elas possam nos afastar de Deus. Não, a gente não vai permitir isso. Vamos permitir que a graça de Deus se realize em nós, não é isso? Então, mais uma vez, né? A gente ficar, voltar a dizer aqui sobre pecado, né? Já passou o tempo da quaresma, não é isso? Mas é que as coisas todas estão interligadas, né? Então, vivendo esse tempo pascal, é ainda um motivo a mais para a gente se afastar do pecado. Por quê? Porque é maravilhoso a gente gozar dessa verdade, a gente experimentar essa alegria que é nós estarmos em Jesus. Deixa eu ver aqui, eu preciso ver se tem mais alguém. Estamos com 91 pessoas, 8h26, temos mais um minutinho, deixa eu ver, aliás, 4 minutinhos, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Acho que é isso. Antes de dar os últimos
oizinhos e tchauzinhos aqui para a turma que está nos acompanhando. Nós temos agora 88 pessoas aqui junto. Então, olha, quando você foi batizado, você que é batizado, se não é ainda, vai pensando nisso, hein? Se batizar. Então, como é que você vai fazer parte da vida de Deus? Que a vida de Deus, Deus já existe por si mesmo, né? Ele não precisava ter criado a gente. Deus já se basta a si mesmo, né? Deus já era feliz, né? Desde sempre. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, né? Um amando o outro, ali está a felicidade verdadeira. Então, quando a gente é batizado, né? No batismo, São Paulo nos ensina, a gente morre com Cristo, né? Quando a gente é mergulhado na água, quando jogam água na gente, a gente morre com Cristo e ressuscita com Ele. Então, nessa ressurreição junto com Jesus, nós tendo sido inseridos na vida de Jesus, é aí então que nós podemos participar da vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela pessoa de Jesus. Por isso que a palavra diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque na pessoa dele é que nós temos essa participação na vida divina. Nosso batismo, tendo sido enxertados, inseridos em Jesus, é aí que a gente consegue se nutrir da seiva que vem de Deus. É claro que isso agora, nessa vida terrena, é difícil da gente ter clareza da dimensão. Não dá para ter clareza dessa dimensão, não é que é difícil, é impossível. Mas quando a gente morrer e for para o céu, Deus me dê a graça de ir para o céu, todos nós, claro, né? Ele dá a graça, né? Que a gente responda à altura. Então, aí que a gente vai entender as coisas, né? Mas, por hora, tudo que é possível a gente fazer, a gente faz para viver nessa vida que Deus nos deu, né? É uma vida de verdade, né? É uma vida eterna. Então, a gente já nessa vida aqui terrena, passageira, a gente antecipa, de algum modo, parcialmente, aquilo que nós vamos gozar, fruir plenamente nos céus, tá bom? 8 horas e 28 minutos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Luzia Bertuzzo, o padre está aqui. Padre, você está aí, padre? Sua bênção. Padre Orlando está aqui também. Maria de Lourdes, a Célia Terezinha, o Massal Ivai, a Wanda Canola, a Benedita Silva, a Regina Helena, a Rosa Mônica, a Patrícia Mazini, a Dorvalina de Jesus, a Edilaine Maia e o Kleber Maia, a Tânia Aparecida Golim, a Fabiana Furlan, Alexandre Raal, lá de Araçatuba. Sim, Alexandre, um abraço para você, lá da paróquia Bom Jesus da Lapa. Seu professor, Joyce? Gabriela? O Alexandre é professor, a Gabriela. Alexandre é empresário. Gabriela Raal, professora de matemática, não é isso? Um abraço para vocês. O Antônio Valério, deixa eu ver, quem mais que está aqui? A Maria Rocha, a Gabriela Raal está aqui também, a Edilaine Maia, acho que eu já falei, deixa eu ver, a Maria Adelaide, o Guilherme Félix, Leonor Leal, Fátima Messias, Paulo da Silva Nogueira, Juraci Valério, Aparecida Guimarães, Marlene Guinami, ou Guinami, eu ainda preciso descobrir como é que se pronuncia, a Lucimeire Basso, o Adriano e a Patrícia Ribeiro, o Antônio Valério, falei, Fátima Messias, Terezinha Maffei. Terezinha Maffei, de onde é, hein? Será que tem parentesco com o Padre Orlando? Não sei. Terezinha, depois você fala de onde você é. Terezinha tem o mesmo sobrenome do Padre Orlando. Assis Monteiro, a Clarice Aparecida Golfeto, o Anderson Servilha, poxa, lá de Assis, um abraço, Anderson Servilha, meu amigo do coração. A Marta Curaia, a Andréia Mota, a Priscila Renato Guinami, Conceição Ferreira Dantas, e isso, acabou a lista minha aqui. Então a vocês todos, olha, 8h30 pontualmente, a vocês todos, um beijo, um abraço, mais uma aqui, a Patrícia Leite, a Anitta Pereira, a Denir Vitório e a Rosa Mônica. Para a gente terminar, passei um minutinho, fazer uma oraçãozinha do Padre Martim Descalço, um padre espanhol,
temos aqui nesse livrinho. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Jesus por esse nosso momento que nós tivemos e, claro, acima de tudo, agradecer a Deus porque Ele está vivo e Ele está no meio de nós. Jesus não está vivo só lá no céu, sim, mas Ele está aqui no meio de nós, está na Eucaristia, está quando a gente se reúne, não é? Também pelo Face, é uma maneira de a gente se reunir, não é? Aí, física, geograficamente, mas não é? Estamos juntos num só coração, uma só alma. Então, agradecer muito a esse Deus maravilhoso. Pensa bem, gente, se não fosse por Jesus, nós não teríamos nos conhecido. Ou possivelmente não, né? Tanta gente a gente conhece através da igreja, porque Jesus ressuscitou, então a igreja existe por causa disso, e a gente pôde se conhecer, ter amizade. É maravilhoso. Então, coloca aí a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque ao romper a pedra de teu sepulcro, o Senhor nos entregou em mãos a verdadeira vida. Não essa vida passageira, mas a vida inextinguível, a sarça ardente que não se consome, a própria vida de Deus. Obrigado por esse prazer, obrigado por essa graça, obrigado por mais essa vida que nos faz imortais, a vida eterna. Obrigado por teres inaugurado, ao ressuscitar, a nova humanidade e por teres colocado em nossas mãos essa vida múltipla, esse milagre de sermos homens, essa alegria de saber que somos partícipes de teu triunfo, esse sentimento de sermos filhos, membros de teu corpo, de homem e de Deus ressuscitado. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de cada um de nós, Mãe da Igreja, ela abençoe você, sua família, juntamente com São José, seu esposo castíssimo, e também com o nosso padroeiro, São João Batista. Então, mais uma vez, muito obrigado, você seja ricamente abençoado e que você e sua família tenham um santo e feliz tempo pascal. Aleluia, Cristo ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prontinho.